Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, amigas, você que está me acompanhando, está nos acessando, a minha oração tem sido sempre que Deus nos abençoe. Nós não estamos aqui para preencher qualquer tipo de agenda ou de, de compromisso. Nós estamos aqui na busca de que Deus nos abençoe. E neste período de 43 dias de encorajamento, eu me sinto na vocação, com a determinação e com a missão de te encorajar a fazer algo exponencial, algo que seja muito especial, algo que você sempre disse que não conseguiria, mas que você vai realizar. Então, nesta semana, o tema central está sendo praticando algo que seja radical, algo que você acha que você nunca ia conseguir fazer, mas você está entendendo que Deus quer que você faça e você vai fazer. Então hoje, o tema hoje, te encorajo a dizer, eu sou capaz, eu conseguirei. Eu sou capaz, eu conseguirei. Então a Bíblia Sagrada nos relata fatos de que muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, também eram pessoas que não acreditavam em si mesmas, não acreditavam no seu potencial, sempre se achavam inferiores e incapazes e que não tinham nenhuma habilidade para colocar em prática aquilo que Deus dizia para elas que era para elas realizar. Então Deus coloca claramente um projeto, uma missão, então uma tarefa diante de nós, e nós dizemos, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, não dá para mim. Arruma outra pessoa, tem um monte de gente melhor do que eu. Quando Deus está dizendo que é você, Ele não tem duas pessoas, e você lembra de Jonas? Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive e ele não foi. Mas Deus não tinha outro Jonas para pregar em Nínive, tinha que ser Jonas. E então Jonas acaba indo a Nínive e pregando, e todos se convertem ali em Nínive. Então te encoraja a dizer, eu sou capaz, eu conseguirei. Então a Bíblia conta vários fatos de pessoas que não acreditavam no seu potencial. Eu vou mencionar apenas dois nomes. Primeiro, Gideão. Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a menor, é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Então ele diz, olha, a minha família é a mais pobre, é uma família paupérrima, e eu sou o menor, o mais simples, o mais humilde, o mais inculto. Quem sou eu? Eu não vou livrar Israel, quem sou eu? Mas Deus está dizendo, Gideão, é você. É você. Eu não tenho dois Gideões, eu só tenho você. E é você. O outro que eu quero mencionar é Jeremias. Quando Deus chama Jeremias para ser o profeta e o levanta para ser o profeta, ele diz, então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Então, talvez você esteja passando pela mesma situação, e você sabe exatamente aquilo que Deus quer para a sua vida. Você sabe exatamente qual é a missão de Deus para você. Mas você diz, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou capaz. Pode ser que você seja alguém que sabe exatamente o projeto de Deus para você. Você sabe com clareza o que Deus quer para você, mas você não assume o papel e ainda usa as desculpas de Gideão. Sou de uma família pobre, eu sou menos capaz da minha casa, ou talvez esteja usando as desculpas de Jeremias. Eu sou apenas uma criança, não tenho experiência, não vão acreditar em mim. São tantas desculpas que damos para não abraçar a missão que Deus traçou e tem dado para cada um de nós. São tantas desculpas. Então vejamos ainda o que a palavra de Deus nos diz concernente ao que devemos realizar para desenvolver o que Deus colocou no nosso coração. Vamos ver ainda. Em João capítulo 9, verso 4, Jesus diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo, olha, precisamos realizar hoje. A noite se aproxima. Essa noite, pode ser a noite do desemprego, pode ser a noite de uma falência, pode ser a noite da enfermidade, pode ser a noite da morte.
Então Jesus diz, a noite está chegando. Então vamos trabalhar enquanto é dia, enquanto podemos, enquanto temos o fôlego da vida, enquanto podemos dizer, eu acredito em mim, eu acredito em Deus, eu acredito no meu potencial, acredito que Deus vai me abençoar, que Deus está comigo e eu vou conseguir. Então, nós precisamos agir assim. Mas a palavra de Deus ainda nos diz em Colossenses 4, verso 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Precisamos ser sábios, inteligentes, racionais, razoáveis e aproveitarmos cada oportunidade. Deus tem nos dado tantas oportunidades, tantas. Nós precisamos aproveitar cada. O texto diz todas as oportunidades. Então nós vimos claramente que Deus ainda está aguardando o nosso engajamento na missão que Ele deu para cada um de nós, que Ele designou. E Ele nos adverte que o tempo pode terminar e a oportunidade passar. O tempo pode terminar. O tempo pode terminar. Eu conheço a história de uma mulher, eu conheço a família. E ela, então, eles tinham uma casa ali, numa região, né, legalzinha ali, e ela ficava sentada na calçada, e aí as irmãs da igreja passavam para fazer visitas. E aquele casal, então, sentados ali, conversando, papeando, e ele dizia para a esposa, as irmãs não têm o que fazer em casa, ficam batendo perna na rua, e não sei o quê. E, de repente, aquela mulher, ela ficou gravemente enferma e morreu. E ele ficou gravemente enfermo e nunca mais se levantou daquela cadeira. Ele ficava sentado naquela cadeira ali. E aí, quando eu soube disso, eu conheço a família, eu conheço a história, eu sempre fico pensando, meu Deus. Ele ficava ali dizendo que as irmãs que passavam para fazer visitas era porque não tinham nada para fazer em casa. Então ficavam na rua batendo perna. E ele que também podia fazer a mesma coisa, sair com sua esposa e ajudá-las naquelas visitas. Ficava ali. A sua esposa adoece e morre. E ele contrai uma enfermidade. E não pode nem sair da cadeira. A noite pode chegar. Eu vou te contar, em poucas palavras, uma história que talvez você já conheça. E às vezes a gente conta histórias e as pessoas já conhecem. A história do Nicholas Vujicic. O Nick, ele nasceu sem as pernas e sem os braços. Então você conhece a história. A gente passa esse filme de vez em quando no Atitude Radical. Então ele nasceu sem as pernas e sem os braços. E a história do Nick é uma história que ela é inspiradora para todos nós. Muito inspiradora para todos nós. Então o Nick viveu uma vida de dificuldades e privações. Uma vida muito difícil, a família não era uma família abastada. E ao longo da sua infância ele teve muitas dificuldades. Você já está dizendo, esse Nick foi um cara arrasado. Ele foi um cara arrasado. Mas não foi um cara arrasado. Não é um cara arrasado. A história do Nick é inspiradora. A princípio ele questionava Deus sobre o seu estado. Então ele questionava Deus, ele discutia com Deus. Ele não entendia, ele não aceitava o que estava acontecendo. Mas então ele entendeu que o que nos limita é o fator interior e não o fator exterior. O que nos limita é o que está lá dentro de nós, é o que está dentro de nós, não é o que está fora de nós. Então Nick decidiu entregar sua vida a Jesus. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador ainda criança. E Jesus restaurou, Jesus consertou, Jesus arrumou a parte interior do Nick. E aí a vida do Nick foi transformada. Então o que aconteceu? O Nick ele decidiu entregar sua vida a Jesus, Jesus resolveu a parte interior dele. Hoje o Nick é um conferencista, pregador e palestrante internacional. O Nick hoje, quando ele fala para jovens e adolescentes, você vê jovens e adolescentes chorando. Como aquela pessoa, sem as pernas, sem os braços, pode ser tão feliz e pode ter tanta alegria em compartilhar o amor de Deus. Ele é um conferencista abençoado. Ele diz, deficiente não é quem nasceu sem pernas e braços, e sim quem tenta fazer algo e não consegue. Meu irmão,
Isso é comigo e com você. A gente tenta e não consegue, a gente tenta e não consegue. Isso é que é deficiência. Deficiência não é faltar uma perna, um braço. Deficiência é quem tenta e não consegue, tenta e não consegue. Ele diz ainda, o único limite que devemos ter na vida é aquele que colocamos em nós mesmos. Desculpa. Então, o único limite que devemos ter é aquele que nós mesmos colocamos em nós. Então, com a história de Nick, aprendemos que, para realizarmos a missão que Deus colocou no nosso coração, precisamos visualizar claramente a nossa missão. O que é que Deus quer que eu faça? Qual é o projeto de vida que Deus tem para mim? Então, visualizar a nossa missão, planejar, desenvolver as metas e talvez, quem sabe, desenvolver um planejamento estratégico e lançar mão à obra. Eu vou fazer, vou desenvolver e começar a agir. Então você precisa acreditar no seu potencial. E nunca se esquecer de que você pode realizar os sonhos de Deus. Os sonhos que Deus tem e colocou dentro de você para que você realize. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. E o Nick acreditou nisso. E acredita nisso. Eu quero que você guarde no seu coração mais uma frase do Nick. O Nick disse, que bom quando a gente tem oportunidade de ver que nós podemos mais do que os nossos olhos conseguem humanamente enxergar. Nós podemos mais do que aquilo que os nossos olhos podem humanamente enxergar. Em Filipenses 3, verso 14, eu li o 4, verso 13, agora eu vou ler o 3, verso 14. Paulo diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, se você sabe a sua missão, se não sabe, peça a Deus. Deus, diga para mim qual é o projeto de vida, o teu projeto de vida para mim. E vamos prosseguir para o alvo. Vamos seguir nessa direção, empolgados pela palavra de Deus. Então perceba que tudo depende de você mesmo. Se o Nick conseguiu, você também pode conseguir. O Nick é um filho de Deus, um servo de Deus. Você também é, eu também sou. Então nós também podemos conseguir realizar aquilo que Deus quer que realizemos. Em Isaías 41, verso 10, Deus diz na sua palavra, por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Já li esse verso em outras devocionais. Mas nós não podemos esquecer esse verso. Deus dizendo, não temas, eu estou contigo, eu te conduzirei, eu te segurarei pela tua mão direita com a minha mão direita vitoriosa. Eu te conduzirei, não temas, eu sou contigo. É Deus dizendo isso. Então eu espero ter conseguido nesta semana te encorajar. Eu espero ter conseguido te encorajar a crer na presença amorosa de Deus na sua vida e crer no teu potencial. Você pode. O potencial que você tem para realizar aquilo que Deus espera que você realize e que você deixe uma história, um exemplo de vida e um legado para a sua família e para todos nós. Que você possa hoje, na presença de Deus e em nome de Jesus, dizer, eu sou capaz, eu conseguirei. Que você possa dizer, eu percebo, eu sei exatamente o que Deus quer que eu faça. E eu tenho postergado isso, eu tenho deixado para amanhã, mas o dia chegou, é agora. Eu vou realizar isso. Eu vou realizar isso. E eu vou contar para todos. Eu vou dar o testemunho para a glória de Deus. E eu vou dizer como Deus estava comigo, como Deus nunca me abandonou. Eu vou dizer como, apesar das minhas limitações, eu pude e eu posso. E você vai dizer para outros e você pode também. Então que terminemos essa semana dizendo juntos, eu sou capaz, eu conseguirei. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse período de 43 dias de encorajamento.
Eu peço, Pai, por mim e pelas pessoas que estão me ouvindo e me acompanhando, para que nós possamos ser realmente encorajadores, que nós possamos ser encorajados pela Tua palavra, encorajados pelo Senhor, encorajados pelo Teu Espírito, e nós possamos nos tornar encorajadores mútuos, Pai. Continue, Pai, nos ajudando, nos abençoando. Continue falando ao nosso coração. E na próxima semana, Pai, abençoe para que cada devocional possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero terminar lembrando que a divisa então, 43 dias de encorajamento é o tema, e a divisa, Romanos 1, verso 11. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1, verso 12. Aqui está 1, 11 e 12, mas é só o 12. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Que Deus nos abençoe e até a próxima segunda-feira. Deus te abençoe, um bom final de semana para você. Deus abençoe a sua família. E continuemos orando uns pelos outros. E orando pelo nosso querido Brasil. Não esqueçamos do nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém.